E aí, pessoal, tudo bem com vocês? De novo, mais uma videoaula, continuando nosso assunto de oração subordinada 1, oração subordinada adjetiva. Lembre-se que oração subordinada adjetiva é aquela que especifica o termo, que tem a mesma função como se ela fosse um adjetivo. A oração subordinada adjetiva, ela é bem fácil da gente entender e compreender quando compreendemos o que é então o sentido do adjetivo. Vamos dar início então à nossa aula. A oração coordenada adjetiva. Ela é oração porque ela tem verbo. É subordinada porque se vincula a uma oração principal. E ela é adjetiva porque exerce a função de adjunto adnominal, que restringe, e o aposto quando explica. A oração subordinada adjetiva classifica-se de duas formas: adjetiva restritiva e adjetiva explicativa. Enquanto a oração subordinada adjetiva restritiva limita, particulariza, restringe o sentido do substantivo ou do pronome ao qual se refere, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem esclarecer, explicar uma característica do nome ao que se refere. Há uma explicação nisso, e ela é introduzida por um pronome relativo. Fica a dica. Vamos lá. A restritiva. Olha esse exemplo. A música que eu gosto está na playlist. A música que eu gosto está na playlist. Vejamos. É qualquer música que está na playlist? Não. É a música que eu gosto. Vejam que eu restringi o tipo de música que está na minha playlist. Veja o segundo exemplo. O aluno que estuda vai longe. É qualquer aluno que vai longe? Não, é o aluno que estuda. Veja que eu restringi novamente que tipo de aluno que vai longe? É aquele que estuda. Comprei os itens que faltaram. Foram qualquer itens que eu comprei? Não, foram os itens que faltaram. Vejam que todos esses termos que estão grifados iniciam-se com que. Lembram-se lá atrás que nós aprendemos sobre pronome relativo? Nós podemos trocar este que por um dos pronomes relativos que nós já aprendemos, como por exemplo, a música a qual eu gosto está na playlist. O aluno, o qual estuda, vai longe. Comprei os itens, os quais faltaram. Por exemplo, se eu consigo substituir esse que, eu estou falando de um pronome relativo. E se eu restringo aquilo que está acontecendo ao substantivo, é adjetivo restritivo. Ok? Vamos lá. Seguindo. As características de uma oração subordinada adjetiva restritiva é características de alguns elementos do grupo. Ou seja, como eu disse, é qualquer aluno? Não, é o aluno que estuda. Nunca usa vírgulas. Nunca. E tem a função sintática de adjunto adnominal. Perceberam que as qualidades se prendem ao substantivo? Sempre acompanhado? Lembra? Adjunto, está junto, adnominal, junto do nome. Nesse caso, o substantivo. Ok? Seguindo. Vamos ver agora a oração subordinada adjetiva explicativa. Olha esse exemplo.
A macarronada que estava na mesa estava deliciosa. Vejam, que estava na mesa. Bem, poderia não estar aí este termo. Eu poderia simplesmente dizer a macarronada estava deliciosa. Seria de bom entendimento, certo? Vejam a próxima. O amor, que é um sentimento sublime, faz um bem. Que é um sentimento sublime. Segue a mesma regra da primeira. Poderia não ter colocado este termo aí. Bastava dizer o amor faz um bem. Olha esse terceiro exemplo. O celular que nos vicia tanto tornou-se um computador de bolso. Que nos vicia tanto. Também não poderia não ter colocado ele aí. A frase seria de bom entendimento, estaria completa. Mas veja que nas 3 frases a gente colocou algumas explicações. E se a gente voltar lá atrás, vamos lembrar que nós aprendemos sobre vocativo e aposto. E a gente sabe que o aposto é a explicação. E neste caso, o que nós temos aqui entre vírgulas são explicações que não tem necessidade de colocar, mas que colocamos ali. E aí está a diferença da restritiva para a explicativa. Enquanto a restritiva eu uso um pronome relativo, na explicativa eu uso as vírgulas, colocando a explicação. Vejamos. As características de todos os elementos do grupo. Sempre usa a separação entre vírgulas e tem a função sintática de aposto. Fácil, né? Agora a gente vai falar das orações reduzidas. As orações reduzidas, elas não têm conectivos nas orações. Representa um verbo em uma de suas formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Já as orações que não são reduzidas são as chamadas desenvolvidas, que são aquelas orações subordinadas iniciadas por conectivo, pelas conjunções. Vamos ver os exemplos. Restritiva. Esse é um brigadeiro contendo menos açúcar. Essa é uma oração desenvolvida, uma oração subordinada restritiva. Como a gente poderia transformar numa oração reduzida, sem conectivo? Esse é um brigadeiro contendo menos açúcar. Então, enquanto a primeira oração a gente colocou lá, contendo menos açúcar, que é uma oração reduzida, na seguinte a gente colocou, esse é um brigadeiro que contém menos açúcar. Usamos o pronome relativo ali. Veja agora na explicativa. Eles, brincando tranquilos, ficaram amigos. Essa oração, que seria uma oração reduzida, podemos transformá-la numa oração subordinada, adjetiva e explicativa. Eles, que brincavam tranquilos, ficaram amigos. Veja que não é difícil. Então, enquanto a oração reduzida eu uso os verbos no gerúndio ou no particípio e raramente no infinitivo, neste caso, dos 2 exemplos, eu estou usando o particípio, final endo, ando, endo, indo, a gente pode transformá-las em orações subordinadas desenvolvidas. Tudo bem? Então é fácil, não é difícil. Basta a gente identificar o gerúndio, particípio ou o infinitivo nas orações. Geralmente nas provas vão te pedir assim: transforme a oração desenvolvida em oração subordinada. Se for adjetiva, você sabe que tem que transformá-la ou em restritiva ou em explicativa. Tudo bem? Espero que tenha aí ajudado você nos exercícios. Fique atento. Logo mais a gente tem mais algumas aulas em vídeo para poder te ajudar. Agora acesse a nossa plataforma digital, faça os exercícios, anote as suas dúvidas e a gente volta a falar. Então, fico por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.